Boa noite, ser igreja. A Ingrid viu o vídeo lá do Felipe Rodrigues, falou, gente, a pastora no Santa Marta orando. Meu Deus, me falou, o que é isso? Estava orando na balada? Eu falei, minha filha, é isso aqui, ó. Estava cheio, lotado, né? Parecia uma balada, mas não, era gospel, minha irmã, era gospel. Bom dia, boa noite, gente, boa noite. Só queria pedir, se tiver aquele lenço bacana de suar o nariz, queria hoje, hein? Hoje queria. Hoje queria, porque eu tô meio com rinite, então vamos embora. Para quem teve hoje aqui de manhã? Tinha alguém aqui que estava de manhã que assistiu o culto? Deise, Marquinhos, Helena lá atrás ergueu a mão, minha filha de 6 anos, tá bom. Eu achei o máximo ela assim para mim. A gente estava no beach tênis, né? Daí quem quer aceitar Jesus? Daí ela. Eu falei, filha, você já aceitou, mas eu quero aceitar sempre. Mãe, dia que você quer aceitar Jesus, eu quero. Ela é participativa, ela ergue. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Ah lá, ergueu. Toda vez ela quer, maravilhosa. Isso aí, Helena. E a gente falou de manhã que a gente vai começar uma série, a gente começou na semana passada sobre fé com o pastor Hélio Peixoto. O Rafa trouxe uma palavra hoje sobre o tamanho da fé, né? Que a gente vê muito Jesus falar sobre tamanho de fé pequena, fé grande, a fé do tamanho de um grão de mostarda. E a hora que Jesus fala assim, ó, tua fé é pequena, Pedro, por isso que você afundou. E depois Jesus fala assim, uma fé do tamanho de um grão de mostarda move montanha, mas será que Jesus é contraditório? Será que uma hora ele fala que uma pequena fé fez o homem afundar, mas uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda faz você remover um monte de um lugar para o outro? Como é que é esse negócio de tamanho de fé? E aí Satanás ele vem na nossa cabeça, né? Nos tipo, ó, tua fé é pequena, hein? Acho que você não tem a fé do tamanho da fé da tua irmã ou do teu irmão. Olha lá, a vida prosperando, a tua não vai para frente, mas porque a tua fé é pequena, aumenta a tua fé. E aí você entra naquela, meu Deus, eu tenho que aumentar minha fé, como é que eu aumento minha fé? Estou com fé, aí você começa a fazer força para orar, caramba, orei 3 horas, caramba, 3 horas, fé, acho que deu, acho que aumentei minha fé. E aí você entra em uma que você fica tentando se justificar. Ai, meu Deus, agora eu preciso aumentar minha fé, como é que faz? Minha fé está pequena, eu não vejo acontecer porque minha fé está pequena. E você fala, quer saber? Ai, também não sei o que fazer, deixa isso aí para lá. E você acaba abrindo mão das promessas que Deus tem para você por acreditar que você tem uma fé pequena. E a gente aprendeu hoje de manhã, e eu aconselho você, se você puder assistir esse culto, porque o que eu vou falar hoje aqui é complemento do que a gente viu de manhã. O tamanho, quando Deus ele dá a medida de fé, a gente tem que entender o que é fé. Em Hebreus vem dizendo que a fé é certeza daquilo do que não se vê. Ou seja, a medida da fé não é menos para você, mais para você. Deus está olhando e falando, você é 30%, você é 40%, você vai dar 80%. Não, Deus é justo, Ele é bom. Ele dá a medida de fé. Qual é a medida da fé que deu para cada um de vocês? É a certeza. Ele deu a certeza dentro do coração de você. E o que define essa fé? O tempo que ela dura. O tempo da fé de Pedro durou até o momento que ele olhou para o mar, e aí ele afundou. E o tempo da fé de outras pessoas durou até atingir o milagre. Então, o que muda não é o tamanho da sua fé, mas o tempo que ela dura. Até quando? Até o milagre acontecer. E aí a gente viu essa questão sobre medida de fé, sobre tamanho de fé. E aí a gente entendeu, beleza, entendi que eu tenho uma medida de fé, Deus me deu uma certeza. E agora? Eu estou com a fé aqui. Senti que eu estou com fé, hein? Estou com fé, e agora o que eu faço? E aí a gente tem que tentar, a gente começa a entender uma coisa. Tenho fé, e agora? O que eu faço com essa fé? E assim, a gente tem hoje um coração, que você acorda, e teu coração ele está lá, bombeando sangue para o teu corpo, né? Átrio direito, joga para o ventrículo, e ali vai. Você não precisa hoje acordar e falar, caramba, coração, vamos lá, vamos trabalhar. E você está aqui conversando, de repente, você fala, só um minutinho que eu preciso bombear o sangue aqui. Átrio, manda aqui, ventrículo desce, desceu, bombeou, volta. Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque o coração é um músculo involuntário. Ele vai agir por si só. Será que a fé é como um coração? Será que o simples fato de eu ter fé, ela age por si só? Tenho fé, será que ela é como algo que vem junto comigo e ela vai agindo e ela vai fluindo como um coração? Ou será que a fé, ela é mais parecida com uma perna? Eu tenho a perna, porém, para eu chegar até você, eu preciso decidir andar até você. Para eu andar, eu preciso mandar um comando para o meu cérebro, anda. Se você vai, você levanta, você anda. Se eu decidir não usar minha perna, eu não chego em lugar nenhum.
Então, apesar de eu ter a minha perna, eu preciso colocar a minha perna em ação para que eu chegue a um determinado lugar. E a fé, ela é mais para uma perna, na verdade, ela é uma perna, ela não é um coração. O simples fato de eu achar e de eu sentir que eu tenho fé, não garante que essa fé vai agir. Eu preciso decidir fazer com que essa fé que eu tenho, com que essa certeza que eu tenho, se materialize. Eu preciso colocar ela em ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Assim como eu tenho perna, decido andar, andei. A fé, tenho fé, decidi crer. Caramba, estou crendo, decido colocar essa fé em ação. E aí a gente começa a entender que a fé, olha o que Tiago diz. Porque assim como o corpo, sem o espírito, ele está morto. A fé, sem obras, é morta. Estou com o corpo aqui, pum, saiu o espírito, acabou, não tem corpo, acabou, não tem vida. A fé também é assim. A fé, ela se assemelha ao espírito, enquanto as obras, aquilo que a gente vê, se assemelha ao corpo. Ou seja, quando a gente crê, a gente começa a fazer e falar coisas compatíveis com aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que Tiago diz, gente, a fé sem obras é morta. Se você crê, eu tenho uma amiga que fala, gente, eu creio, mas eu não sei como é que eu faço para essa fé que está aqui, que eu sei que eu tenho, sair para fora. E aí a gente vai ver vários exemplos. Eu tenho uma história que eu gosto muito, que eu li num livro uma vez, eu acho muito legal, eu já contei uma vez aqui. Uns fazendeiros reunidos, que já ouviram essa história, mas vou contar de novo, porque tem gente que não ouviu. Uns fazendeiros reunidos para poder fazer chover. Ah, vamos orar para fazer chover. E aí eles se reúnem para orar. E às vezes a gente faz isso, né? Tipo, meio que num ritual, sabe? Vamos orar para curar? Vamos orar pela cura de não sei quem? Vamos orar pela cura da Juliana? Vamos. Assim, vamos orar, não sei quem, não sei, Juliana. A Helena falou, por quê? Porque tudo é Juliana. Por quê? Porque a gente está no carro, e aí eu estou falando de alguém que ela não pode saber quem é, porque ela conta, né? Eu estou falando, de repente, da minha mãe, da minha sogra, estou brincando, sogrinha, jamais falaria de você. E aí eu estou aqui falando, entendeu? E aí ela fala, de quem você está falando? Eu falo, Juliana. Eu estou falando da Juliana. Ela, meu Deus, é tudo Juliana. Quem é Juliana? O dia que eu apresentar a Juliana, fala, Helena, vem cá. Essa é Juliana. Pode entrar, Juliana. Ela vai ficar chocada, porque tudo é Juliana, né? Presta atenção. Ou ela aparece do nada, ela fala assim, eu estou ouvindo, viu? E sai. Ela passa assim, eu estou escutando tudo, hein? Eu estou ouvindo. Quem está falando? Juliana. Juliana, filha. Juju, um dia eu te apresento, Juliana. E aí a gente se reúne para orar, e é meio... Só um minutinho, filhinha. Aqui, ó, Ministério Infantil não tem hoje, gente. Desculpa, à noite a gente está sem, então, desculpa aí as interrupções. E aí, o que acontece? A gente meio que se reúne num ritual. Vamos orar pela cura, e que seja curado e tal. E aí, esses fazendeiros, eles se reúnem para orar por chuva. E chega uma menininha de 5 anos e fala... ela chega com guarda-chuva. E daí todo mundo olha e fala, mas por que você trouxe um guarda-chuva? Ela falou, gente, mas a gente vai orar por chuva, então eu não quero voltar para casa molhada. Então, ela teve uma atitude compatível com aquilo que ela cria. Sabe, será que a gente é ousado o suficiente para trazer um sapato na bolsa para orar por um paralítico? Porque você levanta e anda. Imagina que loucura você entender que a fé, ela se traduz em obras e em palavras, aquilo que sai da tua boca e do teu comportamento. Sabe, a gente viu alguns exemplos hoje de manhã, aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, que tinha um fluxo de sangue. Cara, ela deu o jeito dela para tocar em Jesus, porque ela ouviu dizer que das vestes do Messias sairia cura. Ela falou, não, esse homem vai passar por aqui. E se ele vai passar, porque eu creio, eu vou dar o meu jeito, eu vou me enfiar no meio da multidão, eu não estou nem... não quero... Porque ela podia falar, gente, se passar aqui na frente, eu toco. Também, se não vou... um monte de gente passando, não vou entrar no meio, acabar, sabe, entrar, tocar em Jesus, trabalheira. Não. Se Jesus passar, eu toco. De repente, eu toco. Não. Ela tinha uma convicção, que ela falou assim... Gente, eu vou dar tudo de mim, eu vou tocar nas vestes de Jesus, porque se eu tocar, eu vou ser curada. Então, ela teve uma atitude compatível com aquilo que ela cria. E o que eu quero dizer hoje é que você, às vezes, tem fé, mas você precisa transbordar essa fé. Essa fé precisa ser prática, porque sem prática, ela é morta. Ela é morta. A gente tem vários exemplos na Bíblia que Jesus dizia assim, gente, aqui eu não posso fazer nada, porque não tem fé. Eu não estou vendo fé. Como que Jesus via fé? Por quê? Porque pelo que as pessoas falavam e pelo que as pessoas faziam. Aqueles amigos lá que enrolaram aquele cara aleijado, botaram o teto abaixo
Gente, aquilo é fé. Eu creio tanto que Jesus vai curar, meu filho, que eu vou te amarrar, eu vou te enfiar telhado abaixo e você vai ser curado, porque Jesus está lá e ponto, acabou. Então, a fé, ela vem acompanhada de comportamento compatível com a fé. Quer ver outro exemplo? Mateus falou muito bem das finanças aqui. A gente começa a entender, presta atenção, você chega aqui e você fala assim, ai, gente, se eu pudesse, eu contribuía. Se eu pudesse, eu contribuía, eu dava, mas agora não dá, sabe? Eu vou ser sincera, hoje eu pago minhas contas no talo aqui, tem boleto e não sobra nada. Então, hoje eu não posso, mas o dia que eu puder, eu faço. Você não está vivendo por fé, você está vivendo por constatação. Eu estou constatando que eu não posso e por isso eu não dou. Você não foi chamado para viver por constatação, você foi chamado para viver por fé. Você tem que entender que a tua dependência não está naquele dinheiro, mas está em Deus. Então, se eu creio, eu tenho uma atitude compatível em todas as áreas da minha vida, inclusive na financeira. Eu olho e eu falo assim, não, espera aí, apesar dos meus olhos não verem que eu posso, eu não vivo pelo que eu vejo, a minha dependência não está no meu dinheiro, não está na circunstância, a minha dependência está em Deus. Então, eu vou, por fé, separar uma parte disso, porque existe uma promessa para mim. Existe uma promessa. Deus falou que o meu dinheiro era uma semente. O que eu faço com a semente? Eu planto ou eu como? Não, eu planto. Só que eu estou comendo. Por quê? Porque eu confio mais na semente do que em quem me deu a semente. Então, eu confio mais na semente, como a semente, porque vai que eu fico sem semente, do que em quem me deu a semente. E aí você começa a ver, pelo comportamento, qual é o nível de fé que a pessoa tem. Quer ver um exemplo do que a gente faz? E a gente vai falar aqui, na verdade, sobre... Existem dois jeitos de você expressar a tua fé. Com aquilo que você faz e com aquilo que você fala, com o que sai da tua boca. Hoje a gente vai focar no que a gente fala. Você quer ver o que a gente faz na vida real? A gente faz o seguinte, através da nossa confissão de fé. Vamos pegar um exemplo aqui. Sarinha. Sarinha, você pode pegar um copinho de água para mim? Por favor? Pega, por favor, Sarinha. Eu estou com esse aqui, mas eu não sei quem mexeu, quem bebeu, sei lá. Vi João cantando aqui perto, aquela cuspindo aqui, não quero. Deixa quieto. Viu? Volta, senão vai atrasar o culto. Deu uma atrasada hoje, gente. Começamos quase 15:07. Não, atrasou, deixa quieto o negócio de água. Depois eu... Ai, mas estou grávida, né, gente? Também ficar sem beber água. Pega para mim, Sarinha, desculpa. Não, Sarinha pega, filho. Sarinha vai pegar. Pega lá para mim, Sarinha. Não, desculpa, gente, que... Grávida, fica com a boca seca. Não, mas pode voltar. Pode sentar, minha filha. Pode sentar, senão vamos atrasar muito. Deixa quieto esse negócio de água. Deixa quieto. O que eu fiz aqui, gente? Para expressar para vocês. Com a minha boca, eu falei uma coisa. E com a mesma boca, eu falei outra coisa completamente contrária. Eu pedi a água e depois falei para não vir. Peço a água, depois eu falo para não vir. Olha o que a gente faz traduzindo isso para a nossa vida cristã. Você está de manhã orando pelo teu marido e você fala, Deus, eu creio que esse homem é um homem generoso, Jesus. O Senhor criou esse homem generoso, criou a sua imagem e semelhança. Não vejo isso ainda, mas não vivo pelo que vejo, vivo pela fé. Eu creio num homem generoso, eu sei que ele é um homem generoso, te agradeço por esse homem que você colocou na minha vida. Dá meio-dia, você sai com a tua amiga e você fala assim, você não sabe... Juliano, desculpa, a gente não consigo ter criatividade. Juliano não me deixou fazer, reparou que eu fiz a unha. Aí veio falar, nossa, fez a unha, tem 10 dias que fez a unha, fazendo a unha toda semana. Homem mão de vaca que eu tenho, reparando em unha. Depois à noite quer namorar. Aí à noite quer fazer as coisas, entendeu? Quer dizer, não dá. Homem mão de... Obrigada, meu amor. Obrigada, filha. Depois à noite quer namorar, mas é mão de vaca. Esse homem não vale. Olha, eu vou te falar, só por Deus. Fica revistando minhas compras que chegam. Aí vem falar, cadê? Deixa eu ver. Entendeu? Quer dizer, de manhã você declarou a promessa de Deus. De tarde você declarou a circunstância que você via. Depois à noite você ora de novo declarando a promessa de Deus. E depois você declara de novo a circunstância que você vê. Ou seja, você abre a tua boca para declarar a tua fé, mas 10 minutos depois, 1 hora depois, você fala uma coisa completamente diferente. Ou seja, espiritualmente falando, o que você faz é,
Pega uma água para mim e você quer aquela água. E depois você fala assim, eu não quero mais essa água, pode deixar ela aí. Cara, eu creio no milagre. O milagre está chegando e você fala, não precisa chegar mais milagre. Só que a gente não fala expressamente, não chega milagre. A gente fala de outro jeito. Por quê? Lembra que eu comecei falando aqui? Que a fé é certeza. Certeza é o quê? 100%. 90, 99 não é certeza, é dúvida. Certeza é 100%. Certeza é 100%. E você não pode abrir mão de abrir a tua boca para dizer outra coisa que não a certeza. Porque a fé, ela se expressa pelo que você fala. E aí, espiritualmente, você está orando pela cura. Pai, eu creio que pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Mas eu não consigo esperar o milagre chegar. A minha perseverança, ela vai até a página 2, até a página 3. E você fala assim, está demorando demais. Cara, eu conversei com uma amiga minha essa semana que ela falou assim, olha, amiga, eu vou te falar uma coisa. Depois que eu aceitei Jesus, minha vida está muito mais difícil. Parece que eu estou enfrentando prova e mais prova. Nossa, é muito difícil andar com Jesus. Olha a qualidade do que saiu da boca dela. Seja feito conforme a tua fé. É tudo o que Satanás quer. Mostrar que é bem mais difícil viver com Jesus. Que depois que você virou crente, não aumentou o desafio? É bem difícil. Eu, se fosse você, não viveria. Porque é difícil. É ou não é? Você não está pior? E aí você começa a declarar isso. E a linguagem do mundo espiritual é a fé. E seja feita conforme a tua fé. E mais difícil vai ficando, porque você declarou, você abriu a tua boca para confessar aquilo que está no teu coração. A vida com Deus é difícil demais. Olha o que diz Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes ela fará o que me apraz e ela prosperará naquilo que eu enviei. A palavra, aquilo que está na tua boca, é tão poderoso que a gente começa a ver, Tiago também fala sobre isso, que a língua é um leme pequeno, igual um navio. Que dirige o navio para onde quer que ele vá, assim a tua língua, assim a qualidade do que sai da tua boca. E aí eu expliquei ali para vocês o que é a fé. A fé é certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Gente, a gente tem na Bíblia hoje mais de 5.000 promessas para a nossa vida. Será que a gente tem consciência da vida que Deus chamou a gente para viver? E a gente está firmado nessa fé e a gente não abre mão. Até quando, Bruna? Até acontecer. Porque fé é eu perseverar. Até quando? Até o milagre acontecer e ponto final. O Rafa contou uma história hoje aqui. Para quem já ouviu o testemunho do João, a gente quase perdeu o João no começo do ano. E eu tinha uma palavra de Deus. A palavra de Deus era, ele vai ter alta num domingo. E eu tinha essa palavra. Aí no sábado, a veia dele... Ele tinha que tomar mais uma dose de antibiótico, era a última, ele não ia poder sair sem aquela dose. A veia dele estoura, não tinha mais onde pegar a veia no corpo dele, tinha tentado pegar no pé, não tinha. Aí foram com aquele negócio de ultrassom para ver se achavam a veia, não achavam veia nenhuma, e furava e não achava, e furava e não achava. E a gente tem que ser perseverante naquilo que Deus colocou no nosso coração, e a gente tinha uma palavra, ele sai no domingo. E ele precisava tomar aquela dose, e foi uma experiência tão legal que eu vivi com meu marido, porque eles colocaram a agulha de novo e estourou. A gente viu assim formar uma bola de líquido. E a moça ia tirar e o Rafa falou, não tira, não tira. Em nome de Jesus, gente, aquilo foi abaixando. E aquela foi a veia que ficou para ele tomar a última dose de antibiótico. E a gente tem que ser perseverante. Sabe, a gente tem que crer até quando? Até dar certo. Até dar certo, até o fim. Porque fé é certeza, fé é certeza. Olha isso, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não se vê. Ali tinha que ter, acho que saiu errado ali. Aquilo que se vê foi criado do que não se vê. Ou seja, tudo que a gente vê foi criado do mundo espiritual. E Deus, quando criou o mundo, Ele podia ter feito tudo. Ele podia ter feito, bateu palma, céu. Ai, estralei o dedo, oceano. Não, Ele usou a palavra para criar. E você e eu somos feitos à imagem e semelhança. Então, a gente não pode abrir mão da palavra para trazer aquilo que já é a nossa realidade no mundo invisível, no mundo espiritual, para o mundo natural. Assim como Deus usou a palavra, a gente não pode abrir mão da palavra. A palavra tem que estar na nossa boca. E o escritor de Hebreus diz o seguinte, retenhamos firmes
a confissão da esperança. Sabe por quê que você pode reter firme? Você sabe por quê que você pode ser perseverante e não abrir mão da certeza? Porque fiel é o que prometeu. Você está baseada num Deus que é fiel. Minha filha, Ele prometeu. Ele prometeu paz que excede o entendimento, cura, prosperidade, família abençoada, salvação. Ele é fiel. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Agora você pode crer e você pode manter firme a tua confissão. Você sabe o que é a palavra confissão no original? É homologueu. Homologar. Quando vem um papel e você assina embaixo, concordo com tudo que está escrito aqui. Homologar. Confesse, homologue tudo que Deus diz a seu respeito. Cara, peraí, você falou que pelas pisaduras de Jesus eu sou curada? Eu vou ficar firme. Por mais que eu não veja no dia seguinte, na segunda, na terça, porque fé não tem tamanho de fé. Fé grande é aquela que dura, é aquela que vai até o fim. Até quando? Até chegar o milagre. Então, eu estou aqui firme. Você prometeu, você é fiel, então vamos embora. A minha parte, que é crer, eu vou fazer. E aí a gente tem lá em 2 Coríntios, e temos, portanto, o espírito de fé, como está escrito. Porque eu criei, eu fiz alguma coisa. O que eu fiz? Eu falei. Nós cremos, por isso falamos. Então, se você crê, isso sai da tua esfera para você falar. Se você crê, você fala. Você quer saber a qualidade de fé? Você quer saber se a pessoa tem fé? Você conversa 20 minutinhos com ela, você vai ver se ela tem fé ou não. Se você crê, por isso você fala. Crie. Porque eu criei, eu falei. Porque eu criei, minhas palavras estão compatíveis com aquilo que eu vivo. E isso é realmente... Esse exemplo da finança é muito interessante, porque a gente crê, não, eu creio. Deus tem uma promessa de prosperidade, é uma semente e tudo mais. Mas, assim, eu não posso agora. Seja feita conforme a tua fé. Você está vivendo hoje uma vida que, muitas vezes, ela é fruto daquilo que está na tua boca. E a verdade é que quem tem a tua mente, tem a tua voz. Tem aquilo que sai da tua boca. Quem tem a tua mente? Se a tua mente hoje está dividida, não é certeza. Certeza é 100%. 1% de dúvida é incerteza. E todas as vezes que a gente está com a nossa mente dividida, a gente fica nessa de dia você fala uma coisa, no outro dia você fala outra completamente diferente. Você não consegue se manter firme até a água chegar até você. Eu quero a água, eu creio nessa água, essa água vai chegar. Eu creio em nome de Jesus que ela está chegando, eu quero essa água. Não. Você com a tua mesma boca, você fala, não precisa vir não. Pode ficar aí. E às vezes a gente passa uma vida vindo na igreja sem desfrutar do reino de Deus, porque a gente não conseguiu entender o que é essa firmeza. Olha o que Jesus fala. Gente, em verdade eu vos digo que qualquer um que disser a esse... Você tem que falar, meu filho, tu tem que abrir tua boca. É desse jeito que a fé se expressa. Qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração. Então, você fala e você persevera até quando? Até o monte levantar e ir para o mar, minha gente. Mas você crê, se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Caramba, gente, isso é grande demais. Você olha para o monte que está diante de você. Eu não sei qual é teu monte. Pode ser uma coisa que você não consegue se livrar. Sabe, uma coisa que você fala, eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo. Ou eu não consigo, não sei. Eu não consigo avançar nessa área, está difícil. Olha para o teu monte e fala, vou falar uma coisa para você. Eu creio no que Deus falou sobre mim. Então, você vai levantar e você vai sair. Eu não sei quando, eu não sei de que jeito, mas fiel é o que prometeu e eu não arredo o pé. Da minha boca só vai sair isso a partir de agora. A gente tem que ser radical na nossa fé. Porque Jesus foi radical na cruz. Foi grande demais o que Ele fez naquela... O tamanho do tá consumado de Jesus tem que balizar a tua fé. Ei, tá consumado, fiz tudo já é teu pela graça. Família abençoada, paz, prosperidade, cura, salvação. Bruna, como é que eu pego isso? Creia. Até quando? Até você ver. Porque fé é certeza. Até quando? Até acontecer. E aí a gente vê uma pessoa, uma mulher na Bíblia, que eu amo ela, é Débora. E Débora, ela foi juíza e profetisa. Profetisa é conhecida pelo que ela fala, né? Você sabe que uma pessoa é profeta pela qualidade do que ela fala. Se ela falou, você fala, bom, cara, profeta.
Então, uma profetisa é conhecida pela voz. Uma juíza também é conhecida pela voz. E ela era conhecida pela voz. Débora, a gente vai rapidamente ver a história de Débora. Olha que interessante. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, só contextualizando, povo liberto do Egito, né, o povo de Israel liberto do Egito, antes dos reis veio o tempo dos juízes. Então, Israel foi governada por alguns juízes e, dentre eles, Débora. E aí eles estavam vivendo essa fase, ó. Jabim tinha 900 carros de ferro e havia oprimido cruelmente o povo de Israel por 20 anos. 20 anos. Número 2, elevado à 10ª potência. O número 2, ou ele fala de união ou divisão. Como a gente está diante de um cenário de opressão, o povo estava oprimido, então é uma coisa ruim. O número 2 fala sobre divisão, o povo estava dividido. E às vezes é assim que a gente fica, dividido, a nossa mente dividida, entre o que Deus falou e o que a circunstância mostra. Deus fala uma coisa, a circunstância mostra outra. Deus fala uma coisa, a circunstância mostra outra, e você fica com a tua mente, cara, não sei, está difícil aqui, Deus, não está dando para crer. Olha isso aqui que está acontecendo na minha vida. E aí o povo estava dividido, sabe? E aí Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Então, ela era uma pessoa conhecida pela voz. E a gente vai entender por que é que Débora conseguiu colocar a voz dela no lugar certo. E é esse o lugar que Deus quer que você esteja hoje. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Vamos parar por aí. Ela se assentava. Você sabe o que isso significa? Assentava. Ela estava numa posição de descanso. Pum. Ela estava assentada. Ela estava debaixo das palmeiras. A palmeira, ela é aquela folha que Jesus foi recebido naquele domingo antes da crucificação. É uma folha gigantesca que produz muita sombra, um lugar de descanso, um lugar que você pode se assentar e descansar. Ela estava entre Ramá, que significa um lugar alto, e Betel, que significa casa de Deus, nas montanhas de Efraim. Efraim significa um lugar frutífero. Sabe o que isso significa? Esse é um cenário espiritual de onde eu e você estamos sentados hoje. Vocês estão assentados com Cristo em lugares celestiais. Sabe, você está assentado, espiritualmente falando, você não se vê assim, mas você precisa aprender a se ver assim. Eu estou assentado com Cristo. Você está assentado com Cristo. Porque Cristo fez tudo o que tinha que fazer, assentou, porque Ele pode descansar, já cumpriu, e Ele te chamou. Você não fez nada, mas vem cá, você crê em mim? Senta aqui comigo e vem desfrutar de graça e favor imerecido. Senta aqui nesse lugar alto, esse lugar que é a casa do meu Pai. E daqui você vai ver os frutos acontecerem. Então, esse lugar, gente, é um lugar espiritual que eu e você, a gente precisa se assentar todos os dias. Bacana, Bruna, muito legal. Como faço para me assentar nesse lugar? É bem poético, mas eu não consigo me ver assentada com... Segunda-feira, acordei, estou assentada com... O que isso significa? Nossa, não entendi. Sabe como que você começa a entender e a usufruir desse lugar de estar assentado com Cristo? Crie, por isso falei. Começa a abrir a tua boca todos os dias de manhã e falar para o teu coração ansioso que quer se levantar, que quer sair desse lugar e fala assim, peraí, existe um Jesus. Jesus, eu vou falar isso em voz alta. Você morreu por mim, tá? E você conquistou uma herança e um reino que é para eu viver hoje, aqui e agora. Então, antes de mais nada, eu quero viver a tua agenda para o meu dia, Jesus. Eu não quero viver nada além do que os teus planos para a minha vida. Eu sei que hoje o meu coração pode descansar, porque não tem nada que eu possa fazer que supere o que foi feito naquela cruz, e você me deu isso de presente. Caramba, você me deu isso de presente, Jesus. Eu vou me apegar nisso. E naturalmente, o coração se enche do que a boca fala. E o teu coração, que antes estava inquieto, andando de um lado para o outro, ele começa a se assentar. Essas verdades, elas vão começando a fazer sentido. E isso vai penetrando no teu DNA, a ponto de você viver uma vida nesse lugar, assentado debaixo da graça, para que agora você consiga colocar a tua voz no lugar certo. E aí Débora manda chamar Baraque,
e ela diz o seguinte para ele: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que você reúna 10.000 homens e vá ao Monte Tabor. Ele fará, ele, não é você, Baraque, calma, não é você, ele fará que Sísera, que era o comandante do exército, vá atacá-lo com os seus carros de guerras e tropas. E ele, Deus vai entregar nas suas mãos. Olha o que ela fala para ele, olha só, deixa eu te falar. Você só precisa ter um comportamento de quem acredita que vai vencer, porque quem vai fazer por você é Deus. Só vai porque Deus é quem vai fazer. Ele fará Sísera, ele os entregará em suas mãos. E aí, olha o que Baraque, olha como quem tem a nossa mente tem a nossa voz. E olha a qualidade de fé de Baraque. E olha como às vezes a gente é Baraque purinho. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. Ele colocou a fé. Gente, ele tinha acabado de ouvir da profetisa daquele tempo que Deus ia entregar o exército na mão dele. Ele acredita em Deus ou ele bota a fé dele numa coisa visível? Ele bota a fé dele em Débora. Ele bota a fé dele. Não, se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, vou não. Ele colocou a fé dele. Aquilo que saiu da boca dele mostrou que a fé dele não estava em Deus, estava em Débora. Estava em alguma coisa material. E aí, eu fico pensando, quantas vezes na nossa vida a gente é como Baraque, sabe? Quantas vezes na nossa vida a nossa fé está depositada em coisas que a gente vê. Aquilo que o Mateus falou, muito bem. A minha fé está depositada no meu mestrado, no meu trabalho. A minha fé está que eu vou naquele lugar, e naquele lugar eu vou conversar com um monte de gente, a pessoa vai me notar, vai me ver. Não tem problema você fazer isso, mas a tua fé não pode estar nisso. A tua fé tem que estar em quem vai cumprir a promessa na tua vida. E você tem que estar assentado. Peraí, eu estou descansando. Deus, é para eu ir? É para eu falar? É para eu fazer? O que você quer que eu faça? E Baraque fala outra coisa. Coloca totalmente a confiança dele em Débora. Ele não coloca a confiança dele no que Deus diz. Ele coloca a confiança dele em Débora. E por essa atitude incrédula, Débora fala o seguinte para ele: tá bem, eu vou com você. Você quer que eu vá? Eu vou. Mas só por conta do teu modo de agir, a honra não vai ser sua. Porque o Senhor vai entregar a Sísera nas mãos de uma mulher, tá? Não quer ir, meu filho? Vai, mas vai entregar na mão de uma mulher. E realmente, depois o que acontece no fim da história é que quem mata o comandante é uma mulher. Uma mulher, uma dona de casa, simples, ela mata o comandante. E aí eu fiquei pensando nisso. Olha o decreto que Débora fez. Débora fez um decreto do céu. Ela podia ter falado qualquer... Ela falou e aconteceu. Ela falou, olha só, por conta do que você falou, você não vai matar a Sísera, quem vai matar vai ser uma mulher. Ela decretou, pum. E a gente precisa estar alinhado com o céu para dar esse tipo de decreto na nossa vida. Olha o que diz, olha o que diz esse trecho. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aí você está aqui, assentado com Cristo em lugar celestial. Você entendeu que você está debaixo de um favor imerecido. Isso descansa a tua alma, o teu coração, para tirar a tua dependência e o teu foco de você e colocar naquele que vai fazer. E aí você começa a colocar a tua voz no lugar certo. E você começa a decretar coisas sobre a tua vida. Sabe, seja Débora na sua vida. Abra a tua boca para fazer decretos do céu sobre a tua vida. E assim como Débora fez... Como ela falou, aconteceu. E a verdade é que também, gente, existem muitos decretos de Satanás. Eu acho que eu não coloquei. Existem muitos decretos de Satanás sobre a nossa vida. E a gente coloca a nossa fé em decretos de Satanás sobre a nossa vida. O mundo espiritual, a linguagem do mundo espiritual, ele se move por fé. O mundo espiritual é movido por fé. Essa é a linguagem do mundo espiritual. Tudo aquilo que você coloca a tua fé se torna o teu senhor e faz o que quer com você. E muitas vezes, a minha avó, para vocês terem noção, minha avó, há muitos anos atrás, ela era espírita. E aí ela foi fazer uma cirurgia espiritual num centro espírita. E ela voltou cheia de ponto nas costas, tipo assim, saiu da cirurgia mesmo, o cara impôs as mãos. Tinha um espírito que fazia uma cirurgia e ela voltou inteirinha, cheia de ponto. Ela chegou em casa, um ponto estourou.
Ela falou, meu Deus, um ponto estourou. Ligou para o homem falou, estou mandando o espírito aí para refazer o ponto. Ela sentiu o ponto refazendo. O ponto refez diante dos nossos olhos. O ponto voltou a ficar vermelho. Tipo, está refazendo agora. Ah, não, melhorou. Sabe por quê? Aí você pensa assim, então, é real. É real. Porque tudo aquilo que você coloca a tua fé comanda a tua vida. Se torna o teu senhor e faz o que quer com você. E a Bíblia diz que Satanás ele se veste de anjo de luz para enganar. Então, você imagina, minha avó, ela pensa o seguinte, eu fui fazer uma cirurgia, eu voltei com um ponto nas costas. Isso é real. Eu creio, a minha fé está nisso. A minha fé está nisso. Eu acredito que isso é real. E aí, o que o Espiritismo diz? O Espiritismo diz, você vai reencarnar várias vezes, até você pagar todos os seus pecados. Eu preciso de Jesus para alguma coisa? Não, eu sou o meu Senhor. Eu sou o meu Senhor. Eu não preciso de Jesus. Até fala de Jesus, Jesus é muito legal, Deus, mas você não precisa dele para a vida eterna. Aliás, você precisa de você mesmo, vindo milhões de vidas, para você conseguir pagar todos os seus pecados, pagar tudo o que você fez nas vidas anteriores. Então, você não precisa de Jesus. E aí, você não crê em Jesus. E o único caminho, verdade e vida se chama Jesus. E desse jeito, Satanás ele vai levando muitas pessoas para o inferno, porque a verdade é essa. Só Jesus é o caminho, não tem outro. Graças a Deus que é esse, que não é por minha causa, não é pelo que eu faço, não é pelo meu esforço, é por Ele. E Satanás, ele tem problema em curar? Nenhum. Satanás cura. Sabe por quê? Ele quer que você vá curado para o inferno. Você pode ter muito dinheiro, ele te dá dinheiro, ele te dá casa, ele te dá tudo o que você quer. Ele te dá, porque às vezes você coloca a sua fé nisso. E no fim das contas você vai curado e rico para o inferno. Porque você deixou de crer em Jesus e você colocou sua fé em outra coisa. Tem uma pessoa que eu amo que fala sobre isso, que ela chama Maria Luque. Ela é uma ex-macumbeira. Ela fala assim, gente, eu comecei a abrir cartas e tudo que eu falava acontecia. E aí, depois que ela virou, ela aceitou Jesus, ela é uma pregadora maravilhosa, eu gosto muito dela. E ela diz assim, tudo que eu falava acontecia. Sabe por quê? Não é porque eu via o futuro, é porque eu decretava o futuro. E a pessoa pegava aquilo e ela falava, isso aqui, eu vou viver isso aqui. E ela botava a fé dela nisso aqui. E no fim ela vivia aquilo ali. Não porque aquilo era o que de fato iria acontecer, ou porque ela previu o futuro, mas porque ela tinha decretado alguma coisa e a pessoa botou a fé dela naquilo. E quantas vezes a gente acredita em decreto de Satanás sobre a nossa vida, gente? E às vezes, muitas pessoas são usadas para decretar coisas sobre a nossa vida, sabe? Mãe, pai, ó, você não vai dar em nada. Você é um vagabundo, preguiçoso. Aí você começa a adotar aquilo como verdade. Você põe a tua fé, cara, eu sou preguiçoso mesmo, né? Parece que tudo que eu boto a mão, nada dá certo. Aí você derruba um copo no chão. Tá vendo? Desajeitado. Que menina desajeitada. Menina não sabe fazer nada direito. Aí você começa, eu não sei fazer nada direito. Eu não dou conta do recado, eu não vou dar certo na vida. E você começa a botar a tua fé. E o mundo espiritual é dirigido por fé. E você começa a colocar a sua fé em decretos de Satanás sobre a tua vida. E você começa a viver esses decretos, mas a gente precisa aprender a colocar a nossa fé no lugar certo. Na palavra de Deus, nos decretos do céu sobre a nossa vida. Gente, a gente tem mais de 5.000 palavras, promessas de Deus para nós. Você nunca vai estar sozinho, Ele te ama, Ele vai estar contigo, sabe? E aí você se sente sozinho, então bota a tua fé no lugar certo, na palavra de Deus. E aí olha o que acontece. E aí ela dizia, isso aqui eu já fui. E aí olha só, e Cícera era o do exército contrário, convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Sabe quantos carros o outro lado tinha? Um total de 0. E ele convoca 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, desde Harosete dos gentios até Ribeira do Quisson. Então, era gente que não acabava mais, era carro de ferro que não acabava mais, era um cenário totalmente desfavorável. Um cenário que você olha e fala, impossível. É Rafael Pereira lutando contra Mike Tyson. Com quem vocês apostam? Mike Tyson está vivo, gente? Está vivo Mike Tyson? Não sabemos. Tem lá, Flamengo jogando contra... Fala um time ruim. Não, gente. Vasco não, gente. A gente é vascaíno. Sei lá, não sei. Aí você fala, gente, não tem, é tipo Davi e Golias. Tu olha Davi e Golias, tu fala, tu tem que botar 100 em alguém. Gente, um doido vai botar 100 num baixinho que nunca lutou na vida.
Então, eles estavam diante de um cenário muito ruim. E, às vezes, você está diante de um cenário muito ruim. Você faz isso aqui. Cara, isso aqui, brabo. Eles estavam diante de um cenário muito ruim, mas eles tinham uma palavra. E se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. O Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque desceu o monte, 10.000 homens após dele, e quem derrotou, gente? Vamos ver quem derrotou aqui. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os 900 carros de ferro e todo o exército ao fio da espada diante de Baraque. O que é que Baraque precisou fazer? Ir. Baraque precisou ir. Foi isso que ele precisou fazer. Ele precisou ir. Essa atitude de ir, ela significa o quê? Eu creio. Eu creio. Por isso, se Deus falou, apesar de ter 900 carros de ferro, e Deus falou que eu sou vitoriosa, eu vou. Eu não quero nem saber. Como é que vai fazer? Eu não sei, não quero saber quem vai fazer, é Deus. Eu não quero saber como é que Deus trabalha, eu quero ir. Ponto final. Ponto final. E olha que interessante isso. E aí, o exército foi derrotado ao quê? Ao fio da espada. Você sabe o que é a nossa espada? Ela está lá em Efésios 6:7. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cara, a tua espada é a palavra de Deus. A tua espada, o que você tem para expressar a tua fé, é aquilo que sai da tua boca. A tua espada é a palavra de Deus. Cara, você tem um mundo, uma infinidade de promessas para você botar na tua boca e você falar todos os dias de manhã. Isso é a tua espada. E sabe que você não vai lutar, você vai pôr na tua boca a palavra, mas quem vai fazer é o Senhor. Você tem noção de quanto isso é maravilhoso para você assentar o teu coração e descansar e ser livre de medo, ansiedade, síndrome do pânico, depressão? Você fala, peraí, só que você não pode abrir mão da palavra. Você não pode abrir mão daquilo que está na tua boca. Sabe, a gente tem que ser radical. A gente tem que ser radical com a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a gente vive uma vida achando que a gente está acessando a presença de Deus quando a gente vem aqui no domingo e você chora, e você tem um arrepio, e você treme, e você, caramba, sentir a presença de Deus. Cara, não é sentimento, o justo viverá pela fé. A presença de Deus, ela está em você 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a gente só perde a consciência da presença quando a gente sai por aquela porta. Mas quando a gente sai por aquela porta, a presença está junto, porque Ele mora em você. Quando você vai para a tua escola, mas eu não estou sentindo nada. Mas não é por sentimento, é por crença, é por fé. Você não pode basear. Hoje foi maravilhoso, porque senti um arrepio, senti presença de Deus. Não. A presença de Deus, ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ela é pela fé, na promessa de que Ele estaria com você 7 dias por semana, 24 horas por dia, não interessa. Você imagina que coisa louca? Eu falei isso há um tempo atrás. Se a gente abrisse os nossos olhos para viver consciente da presença de Deus todo dia, você fala assim, meu Deus, Deus está aqui. Jesus, meu Deus, Deus está aqui. E você começa a viver uma vida. Caramba, estou eu e Deus aqui. Meu Deus, estou eu e Deus nessa reunião. Estou eu e Deus. Me dá sabedoria, Deus. Estamos aqui juntos, pelo amor de Deus, bota a palavra na minha boca. E aí tem uma promessa, que o Espírito Santo traria na sua boca as palavras de sabedoria que você precisa. Você tem promessa para tudo. Você entende que aí você começa a viver pela fé? E aí a gente termina com Juízes 5:12. Acontece toda essa batalha, Deus vai à frente, Deus luta, Deus é quem entrega. E aí Débora, ela começa ela faz um cântico, né? Chama o cântico de Débora. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta e entoa um cântico. Levanta-te, levanta-te, Baraque, leva preso os teus cativos, tu, filho de Abinoão. E me chamou muito a atenção isso aí, porque isso é um cântico que ela faz de agradecimento, para mostrar como é que tinha sido a batalha. E exatamente nesse versículo ela fala, desperta. Desperta, Débora. Desperta. Essa palavra no original, ela é usada 5 vezes. 5. A gente fala sempre isso aqui. É o número da graça, do favor imerecido de Deus.
Só é possível você despertar e você abrir os teus olhos quando você entende que você está debaixo da graça. Cara, eu estou debaixo de um favor imerecido tão grande, que não dependeu de mim, que dependeu de Jesus. E agora, por estar debaixo desse favor imerecido, eu posso botar a minha voz no lugar certo, eu posso despertar, eu posso abrir os meus olhos. E porque eu criei, por isso falei. E eu creio que tem muitas Déboras aqui. Muitas que precisam despertar. Sabe, despertem. Vocês precisam despertar para o que Deus tem para a vida de vocês. A gente não pode se limitar a viver uma vida 10 anos na igreja igual, nada muda. Nossa, escutei que uma palavra bacana, foi uma benção. A gente gosta de falar isso, né? Foi uma benção o culto. Gente, foi maravilhoso, uma benção. Falou o quê? Não, falou uma palavra maravilhosa, foi incrível. Minha avó, que eu pergunto para ela, ai, vó, desculpa. Ela fala, vó, às vezes eu pergunto, né? Gostou? Gostei, nossa, mas o que você mais gostou? Ah, não, gostei da palavra toda, assim, no geral, foi ótima. Não, mas o que te chamou a atenção? Não tem como destacar, porque foi, assim, não tem um que eu falo, foi muito boa, só, olha, não tenho o que falar. Quer dizer, não sabe, entendeu? Presta atenção, dona Cleusa, vamos embora. Mas é muito interessante isso, porque a gente vem para o culto num ritual, cumprir um check, sabe? A gente lê a palavra num ritual. Caramba, li a Bíblia hoje, hein? Já cumpri aqui meu check, hein? Não é isso que Deus tem para você. Deus tem um relacionamento de pai, sabe? De dia a dia, de você viver consciente da presença dEle. Cara, Ele está aí, Ele está morando dentro de você, sabe? Imagina você consciente da presença dEle, que não é porque... não estou sentindo, não interessa. Não é por sentimento, é por fé. Você crê e acabou. Tu está aqui, Jesus. Estou sentindo nada, mas você está aqui comigo. Você me prometeu que estaria comigo até a consumação dos séculos, e você está. E eu preciso de você aqui agora. Você prometeu que você seria o meu socorro bem presente. Não estou aguentando o tranco. Preciso de você, Espírito Santo. Quantas vezes eu estava orando na minha vida, eu falei, gente, estou aguentando não. Eu preciso de você, Espírito Santo, me consolando. Não dá, está difícil, quero rasgar o peito, está doendo. E Ele vem como um bálsamo, e eu falo, meu Deus, como é real, sabe? E a gente precisa aprender isso aqui, gente, muda a nossa vida. Sabe por quê? Porque se você entende que a fé, ela é uma perna que você precisa colocar em ação, que você crê, por isso você fala, e você começa a pôr isso em prática na tua vida, você vai colher os frutos disso, porque a linguagem do mundo espiritual é a fé. Tudo já foi feito pela graça. Bruna, por que eu não acesso? Porque às vezes você não creu perseverantemente, você parou. E o Rafa deu um exemplo tão legal hoje de manhã, ele falou assim, a fé é um interruptor que você liga, a luz está acesa, e você está dentro do quarto procurando aquilo que você quer muito. E o que difere você encontrar ou não é o tempo que você deixa a luz acesa. Você deixa a luz acesa e você procura, e você não desiste, e você vai num canto, e você vai no outro. Só que tem gente que fala assim, quer saber, não estou achando, isso aqui está uma bagunça, e desliga a luz, pum. Isso é o que a gente faz quando a gente abre mão daquilo que Deus colocou no nosso coração. Bruna, mas está piorando. Não interessa, eu não vivo por vista. Eu vivo pelo que eu creio. E se Ele falou, eu vou reter firme a minha confissão, porque Ele é fiel para cumprir, ponto final. E eu vou pedir para o pessoal vir aqui para a gente tocar. E a gente vai ter um momento de oração aqui. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. E quanto mais a gente escuta falar sobre Jesus, e a gente está falando aqui da palavra de Cristo, é importante a gente ver no original o que é a palavra de Cristo. Mas qual que é a diferença? Até o Rafa falou de manhã. A palavra de Deus é tudo, é Gênesis e Apocalipse. Se eu chegar aqui para você e falar, não matarás. Gente, não matarás. Isso gera fé? Você fala, caramba, não matarás, não matarás, eu vou, não. Isso não gera fé. Sabe? Mas se eu chegar para você e falar, pelas pisaduras de Jesus você foi curado, isso gera fé, porque isso é a palavra de Cristo, é a palavra de Cristo que tem que estar na nossa boca, porque isso é o que verdadeiramente gera fé. Então, o que vocês fizeram hoje aqui é escutar sobre Jesus, porque a fé, que é a certeza, que eu não abro mão, é o 100%, ela vem, enquanto eu ouço falar sobre Jesus. E essa certeza é o que me faz crer de uma maneira tão louca e avassaladora, que eu não abro mão da promessa de Deus, a ponto de abrir a minha boca e declarar o que Ele falou sobre mim, a ponto de ter um comportamento compatível com aquilo que eu creio. E é isso que faz você vencer, é a perseverança no que Ele falou. E a gente vai fazer isso.
Sabe? A gente vai fazer isso juntos. A gente vai interceder por vocês. Sabe o que é interceder? É estar entre sessões. É estar entre o céu e a terra. E você buscar aquilo que já é sua realidade no céu e trazer para a terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. E quando você intercede, você está gerando fé, e você está falando sobre Jesus, e você está gerando fé, e você está gerando um motor propulsor que faz com que a outra pessoa creia a ponto de receber o milagre. Gente, Jesus falou, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus ressuscitou morto, Jesus levantou paralítico. Vocês vão fazer coisas maiores. Creia somente, verás a glória de Deus. Creia de que jeito? Até o fim, de maneira perseverante, sabe? Creia. Ele fala, os sinais acompanham os que creem. Sinal, que sinal é esse? Sabe? No meu nome expulsarão demônios, no meu nome curarão enfermos. Você imagina a gente vivendo um dia onde a gente traz uma mala de sapato, porque a gente vai orar por um monte de paralítico, e a gente crê suficiente a ponto de falar, eu não arredo o pé daqui, eu creio que pelas pisaduras de Jesus vocês são curados. E você declarar isso, e você fazer decretos do céu a respeito da vida das pessoas, e as pessoas começarem a acreditar nesses decretos do céu, assim como no decreto de Débora. Sabe, eu quero declarar que você vai ser uma Débora na tua geração, que você vai abrir a tua boca e você vai fazer decretos do céu, e aquilo vai acontecer, porque tudo quanto pedires em meu nome, se não duvidares em teu coração, crendo, vocês vão receber. E eu creio, gente, que a gente está vivendo o último tempo. Sabe, aquele tempo antes de Jesus voltar, que a gente vai ter uma onda de avivamento, do pessoal aceitando Jesus, de cura, de pessoas sendo transformadas. Eu creio. E isso começa aqui agora, hoje, agora. E a gente vai orar, eu vou pedir, até vou tentar, não vou conseguir tirar, mas daqui a pouco a gente tira isso aqui daqui. Se você está precisando, se você está diante de 900 carros de ferro, que você olha e você fala assim, gente, esses 900 carros de ferro não dou conta. É impossível. Que bom que é impossível, porque você vai finalmente sair do controle e entender que o controle está nas mãos de Deus. Que bom que você não pode fazer nada. A verdade é que o que Deus queria era que você olhasse como primeira opção e dissesse, Deus, eu preciso de você. Mas muitas vezes a gente precisa esgotar todas as opções até falar, ai, agora é com você, Deus. Só que Deus não quer isso. Deus quer que Ele quer ser o primeiro. Mas tudo bem se Ele não for ainda. O que Ele precisa essa noite aqui é um coração rendido que diz, eu creio. O que eu preciso de vocês hoje é um eu creio. Porque se creres somente, verão a glória de Deus. E se você está diante na tua vida desses 900 carros, de um problema que você acha impossível, ou até de uma coisa que não é impossível, mas talvez você não crê tanto. Talvez você desistiu no meio do caminho, você creu até a página 3, você apagou a luz antes de encontrar o teu milagre. Hoje é o dia que você vai acender esse interruptor para nunca mais apagar, e a gente vai encontrar em nome de Jesus, em unidade, como corpo. E a banda vai tocar, e eu queria que, se você quiser, que a gente ore por você, que a gente interceda pela tua vida, você vem aqui à frente como um ato de fé. Crie, por isso falei. Crie, por isso tive uma atitude compatível como quem crê. E porque eu creio, eu vou. Eu dou esse passo. Porque eu sei que o Senhor vai fazer. O Senhor vai entregar Cícera na tua mão. É o Senhor quem luta as tuas guerras. Então a gente vai começar a cantar, e fica à vontade para vir. Eu vou pedir para o Rafa, Deise, pessoal da liderança que está aqui, quiser vir orar. E a gente vai orar por você. Bem, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Bem. Eu queria chamar você que está com uma doença agora, sabe? Você está se sentindo mal. Você está com alguma coisa no teu corpo que não está indo legal. Eu quero te convidar para vir aqui na frente agora. Tem alguém que está com alguma dor? Amém? A gente vai crer. Fé é a certeza. A gente vai ficar firme, amém? A gente vai ficar firme até o final.
Só para todos vocês que estão aqui na frente, só para a gente orar bem específico sobre dor. Quem é que veio aqui na frente sobre dor? Gabi? Alergia? Dor? João? Amém. Amém. Tem mais alguém? Mais alguém? Não? Espírito Santo de Deus. Mulheres. Rafa. Mateus. João aqui. Quero delegar sobre a vida da Bruna agora, sobre a vida da Deise, sobre a vida do Mateus, que a tua mão é a mão de Cristo, amém? E aonde que Cristo tocava, nada ficava como antes. E eu quero declarar agora sobre a vida de vocês, palavra de comando sobre a vida de vocês: sejam curados agora, em nome de Jesus. Rafa, ora aqui com o Murilo aqui para mim, por favor. A gente está orando sobre cura. Jesus, quando chegava diante de um enfermo, ele não ficava gastando muito tempo, sabe? Eu só quero declarar com vocês: vocês precisam receber isso em fé. Sejam curados agora, agora, em nome de Jesus. E ponto final. Eu creio. Amém, amém. Eu quero orar para você que está precisando de uma porta de emprego, ou trocar de emprego, sabe? O emprego que você está não está tão legal assim. Sei lá, você quer almejar, assim como o Mateus contou um testemunho aqui. Sai do teu lugar, quero orar por você aqui. Você que já recebeu a cura, pode voltar crendo: ah, mas eu estou curado. Ponto final, eu estou curado. Amém. Amém. Galera que quer trocar de emprego, só para a gente não confundir, que a gente vai orar específico. Ou está buscando um emprego, a primeira porta, seja lá o que for. Amém? Ana, está orando aí? Amém. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que você, sendo rico, se fez pobre, para que pelas suas pobrezas e aflições fôssemos sentir ricos. Espírito Santo de Deus, seja feita conforme a tua fé. Essa palavra que você manda dizer para o teu povo, seja feita conforme a tua fé. Em nome de Jesus eu declaro portas escancaradas, mas aquelas portas que são do inferno para confundir, dá o fora, eu declaro portas abertas. Essa semana, semana de milagre, de resposta, de vitória, só seja feita conforme a tua fé. Se mantém firme, em nome de Jesus. Eu quero orar com você que tem um projeto. Esse projeto está na tua cabeça. Você fala assim: cara, as coisas andam, mas não estão andando como tem que andar. Eu queria te convidar para vir aqui na frente. Ou você de alguma forma está precisando deslanchar, as coisas estão andando, mas você falou: pai, acelera aqui para mim, pai, é para o teu reino. Dá um pulinho aqui na frente aqui. A gente faz oração específica. Quando você tiver com Jesus, é específico. Seja específico naquilo que você pede. Não pede no geralzão não, como a Bruna brincou aqui, né? Não pede no geralzão não, cara, pai, tá doendo aqui, é aqui, ó, é lá dentro, é aqui, é lá, pá. Seja, ó, eu quero isso, pai, eu quero ganhar tanto. Cara, seja ousado, eu quero ganhar tanto. Pai, o meu alvo é esse. Eu tenho um sonho que minha empresa vira uma empresa, sei lá, de 1 bi, 500 mil. Eu quero ganhar 15 mil por mês, 100 mil por... Seja específico, não fica limitando o teu Deus. Amém? Amém? Vamos continuar aqui orando, ó. Vamos continuar aqui, ó. Homem com homem, mulher com mulher. Vem, homem com homem, mulher com mulher. Marquinho, vem. Bora, bora, Deise. Pega a mulher pra mim aqui, ó. Aqui, ó. Ora com uma menina ali para mim, ó. Tem 2 meninas ali, ó. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, a coragem que você derramou sobre o Josué é a palavra de vitória que você tem sobre a vida deles. E a palavra de Josué que você liberou em Josué 1:9 diz: não temas. A tua palavra é não temas. Não te enviei eu, não sou eu que estou te dando esse sonho. Não temas. Só se permaneça firme na fé. Espírito Santo de Deus, começa a dar estratégia para eles.
Começa a dar discernimento, começa a dar sonho, começa a colocar pessoas perto deles, para que eles entendam que essas pessoas estão sendo usadas por você para poder alavancar, mas que o crédito, eles entendam, é todo teu. O crédito é teu, Pai. O crédito é teu. Todo espírito de medo que quer paralisar, todo espírito de medo, de ansiedade, que fala, não sei, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu ando sobre essa água, será que eu não ando? Dá o fora agora em nome de Jesus. A palavra de comando sobre a vida de vocês é: não temas, não temas, não te mandei eu, ser forte e corajoso da minha palavra. Tudo aquilo que está vindo para confundir, Pai, tudo aquilo que está vindo para confundir, dá o fora em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Vai nessa fé, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Eu quero fazer a última oração. Eu quero orar por famílias nesse momento. Você vai ver, se você conhece, às vezes dentro da tua casa, famílias que estão destruídas, casamentos que estão destruídos, filhos. Você precisa de uma restauração familiar, ou você quer vir aqui na frente para orar por alguém. Uma família que vem no teu coração, eu quero te chamar aqui. Se você recebeu cura, vem de novo, não tem problema. Mas sai de onde você está. Se você tem um sonho de casar, Deus coloca no meu coração. Quem tem sonho para casar, e que às vezes as coisas não estão indo, eu queria que você chamasse, porque isso se trata de família. Dá um pulinho aqui na frente. A gente vai orar específico. Amém. Amém. Se tiver mais, chega um pouquinho, ó. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Fica um pouquinho, ó. Fica um pouquinho junto. A gente vai orar sobre família nesse momento. Espírito Santo de Deus. Há coisas que de alguma forma Satanás quer destruir. E a principal delas é família. Você sabe como é que estão esses corações? Você sabe, Pai, o que tem afligido? O que de alguma forma você tem, eles têm falado com você naquele travesseiro chorando, muitas das vezes até falando: Pai, leva a minha vida, eu não aguento mais viver desse jeito, sabe? É tanto problema, é tanto problema, é tanto problema. Pai, restaura laços, Pai. Deus está restaurando laços familiares que foram perdidos há anos aqui. Espírito Santo de Deus, Ele está trazendo cura, a perdão que precisa ser liberado. Ele está falando com você, você sabe disso. Você precisa liberar perdão. Você precisa mais, libera. Não é por sentimento, é por fé. Libera perdão. Essa pessoa que está vindo na tua cabeça agora, é porque o Espírito Santo está te trazendo, falando: libera perdão. Libera perdão. Espírito Santo de Deus, tira todo espírito de confusão. Espírito de Deus, Deus está restaurando a parte sexual de casais. A parte sexual de casais. Casais que estão se tratando como amigos, porque estão casados às vezes. Não. Deus está restaurando a parte sexual, prazer. Você às vezes deixou sua mãe, seu pai em casa numa situação complicada. Um parente. Deus está lançando a palavra sobre a tua vida de cura espiritual e natural. Volta para o seu lugar, crendo, não pestaneje. Volta para o seu lugar. Satanás amanhã ele vai querer bombardear a tua cabeça, dizer: é tudo mentira isso que está sendo pregado, é tudo mentira isso que foi orado. Satanás vai querer botar circunstância na tua vida para fazer desacreditar, mas você precisa ficar firme. Você precisa ficar firme, porque fiel é o que prometeu. Você tem uma palavra, e essa palavra não é minha.
Essa palavra não é da Bruna, essa palavra é de Deus, e é nela que você vai segurar. Vai falar, cara, eu vou até o final, eu não vou desligar o interruptor, eu não vou desligar o interruptor vai ficar ligado até eu encontrar aquilo que eu vim buscar. Espírito Santo de Deus, adore ser igreja, adore. Não há ninguém maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença. Eu queria, se a gente pudesse ficar só com o violão e a gente puxar a igreja. Paulo vem falar que de alguma forma a tua fé, ela seja feita a partir do momento que você agradece, ou seja, a partir do momento que eu começo a entender que eu já recebi mesmo não estou vendo, eu começo a agradecer. Mas eu não estou vendo, mas eu agradeço. Eu agradeço porque isso já está na minha mão. Eu agradeço porque fiel que prometeu. Comece a agradecer. Oh, vamos ser igreja. Erga a tua voz. Tão sublime. Oh, só vocês com o violão. Glorioso. Oh, que coisa linda. Vamos. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que isso foi só ensaio. Agora vamos para a baleia. Maravilhoso. Vamos ser igreja. Vamos. Admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Só quem rompeu o inferno. Vamos, Célia. Vamos. Admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. só Quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. O Espírito Santo me pediu para fazer um ato profético. Quando Jesus está partindo, ele fala para os discípulos o seguinte: não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A gente está vivendo os últimos dias, e se a gente não for revestido de poder de Deus, é só problema. E o problema vai vir e você vai baixar. E eu queria falar, você que é batizado no Espírito Santo, você vai sair do teu lugar, você vai abraçar quem está do teu lado, esse lugar vai pegar fogo, cara. Se você tiver que ir, fica em paz, fica tranquilo. Uma boa noite, uma boa semana, domingão, age em fé, vai com tudo. Mas eu não vou sair daqui enquanto eu não for revestido, cara. Eu não vou sair daqui enquanto eu não for revestido, cara. Então eu vou pedir para que você se movimente. Você vai procurar quem está do teu lado, você que é batizado no Espírito Santo, você vai começar a orar em línguas, você vai começar a profetizar. Deixa Deus te usar, cara. Deixa Deus te usar. Começa a impor as mãos. Eu creio que toda a igreja, eu não estou falando para a liderança, quem é batizado, sai do lugar, porque vidas vão ser batizadas agora. Haverá revestimento vindo do céu para segunda-feira chegar, e você vai entender esse movimento que Deus está fazendo agora. Amém? Vamos lá, João. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, sai do teu lugar, sai do teu lugar. trovão impetuoso, poderoso. Oh, sai do teu lugar. Não fica com medo, não fica com medo. Sai do teu lugar. Começa a orar, começa a profetizar. Em meio aos céus, nós declamamos poderoso. Vamos, Ana, vamos, procura alguém para mim. Procura alguém para mim. Poderoso Amém. é Espírito Santo de Deus. como um trovão impetuoso, poderoso és, glorioso és, em meio aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Nós proclamamos. É fé. Você não fala em línguas pelo que você está sentindo. Começa a abrir a tua boca. Há pessoas orando contigo. Começa a abrir a tua boca em fé. Começa a declarar. Começa a abrir a tua boca em fé. Começa a abrir a tua boca em fé. O Espírito Santo ele vai derramando novas línguas sobre a sua vida. Você que está ouvindo a gente aí, ó, seja invadido na tua casa, seja invadido agora, seja batizado em nome de Jesus. Oh, seja revestido no céu. Meio ao céu, Vem ao céu. nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Não se disperse, não se disperse. Esquece quem está do teu lado. Concentra a tua mente. Espírito Santo de Deus, você reina nesse lugar. Há revestimento do céu vindo sobre a tua vida. A capacitação do Espírito Santo com dons e talentos para servir a Ele. Não fica com a tua boca calada. Abre a tua boca. Começa a declarar, começa a falar por fé.
Machere Cantarabachere Andarabachar, Recantarachore Manabassore Andarabachere Andarabana, Rebashiri Cantarabana. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse é o desejo Sermos inundados por tua glória, Senhor. coroas pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, acredito na expressão da tua face. É tudo que eu preciso. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Oh, Espírito Santo de Senhor, Deus. valeu a pena, Aleluia. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Você que não recebeu oração ainda, tem pessoas que vão chegar em você, fica tranquilo. Você vai ser revestido. Aqui, ó. Jovem de óculos ali. Nesse lugar transborda teu amor que nos envolve. Aleluia. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Nesse lugar transborda teu amor que nos, sim, teu amor nos envolve. E a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos, teu amor nos envolve. Oh, aleluia. Sopra, Espírito Santo. Transborda teu amor. Alabaxere, cantarabachuri, andare, cantarabaxere, alabaxere. Sim, só teu amor nos Abre a tua boca em envolve. fé, abre a tua boca em fé. A ti me Falar em línguas não é sentido, não é que você está sentindo. Abre a fé, abre a tua caixinha de fé. Declare, fale, fale. Deixa que as línguas vão vir, deixa. A revestimento do Espírito Santo. Alabaxere, andarabaxere, andarabaxere. Se você tiver que chorar, chore. Se você que tiver rir, sorria. Ora, cantarabaxere, balabacere, cantaraxere, balabacere. Oh, que o teu perfume espalhe. Pai, que o teu som ecoe. Vem sobre nós. Se renda a Ele, se renda. Você fala, Senhor, é tudo teu, é teu, é teu, é teu. É teu. É teu, é tudo teu, é tudo teu. Minha casa, minha família, é tudo teu. Inunda
tudo teu, Pai. Espírito Santo, minha casa, minha família, meus sonhos, meus projetos. É tudo teu, Pai. Eu não quero ser mais dono de nada. Tudo que eu tenho é teu. Eu não quero mais quebrar a cara. Tudo Espírito que Santo eu de sou Deus, é chega de mim, chega, chega, chega. Filho, Se rasgue. minha casa, meu Oh. dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Você consegue declarar isso em fé? Você consegue declarar isso em fé? Tudo que eu tenho é teu.